Um dos desdobramentos da filosofia pós-moderna em nossa sociedade é a crescente defesa da legalização do aborto no Brasil. Apesar de 87% da população ser cristã, segundo o último censo do IBGE. E diante dessa argumentação, justifica-se e faz a defesa à eutanásia, ao suicídio assistido, que é permitido em algumas nações do nosso planeta. Tal contradição é alarmante, já que sobre a ótica ou a ética do cristianismo e da palavra de Deus, a vida é sagrada desde a concepção até o último suspiro. E não é por acaso que muitas pessoas, há relatos bíblicos que muitas pessoas foram chamadas por Deus desde o ventre materno. E por isso a vida inicia e se desenvolve no ventre materno. Então não cabe a nós, seres vivos, já nascidos, determinar a morte de um ser ainda intrauterino, ok? Ainda em desenvolvimento. Isso é pecado, isso é abominável aos olhos de Deus. E essa lição vem fazer apologia contra essas legalizações, tá? Contra essas aberrações, contra a vida do ser humano ainda no ventre materno. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos dando início em mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Para você que pela primeira vez está assistindo o nosso canal, a nossa videoaula, eu te peço encarecidamente que se inscreva no canal, tá? Dê o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Você fazendo assim, o nosso canal vai crescer e alcançar mais pessoas para que a palavra de Deus seja divulgada e as pessoas aceitam a Cristo como Salvador e entenda a veracidade e a verdade absoluta da palavra de Deus diante de uma sociedade que tem propagado uma verdade relativista. Tá? E para você que já é inscrito no canal, não saia daí, fica conosco até o final, pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, o seu lápis, a sua revista e a sua Bíblia e vamos para o comentário, porque a lição é rica e tem muito ensinamento, muito subsídio para que você possa licionar no próximo domingo, dia 30 de julho de 2023, na sua classe, na sua igreja, com muita propriedade. O tema da nossa lição é a dessacralização da vida no ventre materno. Texto áureo está em Lucas capítulo 1 e versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verdade prática nos diz o seguinte: a concepção divina de Jesus, Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então nós vemos aí a apologia contra a cultura da morte. Vem conosco, fique até o final. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, doutor em teologia, um exímio pastor da Assembleia de Deus, e ele faz com muita propriedade esse comentário, dessa lição maravilhosa, bem atualizada, e do que está acontecendo em nosso presente século, a cultura da morte, calcada na cultura narcisista, ok? E também na ideologia de gênero, que é um braço da cultura narcisista, tá? E nós vamos aqui para o nosso comentário. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33. E também versículo 39 ao 45. Não vamos fazer a leitura para ganharmos tempo, mas é um relato sobre o nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel apresenta-se a Maria e anuncia o nascimento ou a gestação do Filho de Deus na Virgem Maria, uma mulher segundo o coração de Deus. É esse o relato que está em Lucas 1 e 26 ao 33 e o 39 ao 45. Como é de costume, o nosso comentarista, ele divide a lição
em 3 tópicos principais. Primeiro, a concepção de Cristo. Segundo tópico, a cultura da morte. E terceiro e último tópico da nossa lição, a sacralidade da vida, né? Ou seja, a vida é sagrada segundo, né, a ética do cristianismo e a palavra de Deus. Iniciando a nossa lição da introdução, Deus é o autor supremo da vida, Gênesis 2:7. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Salmo 139, 13 ao 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Infelizmente, existe em nosso meio evangélico pastores progressistas que defendem essa pauta da cultura da morte. Infelizmente, meus queridos. Mas nós vamos ficar firmes porque nós somos daqueles que consideram a vida sagrada, porque ela é vinda de Deus. E não somos a favor da cultura da morte de maneira nenhuma. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos aqui, ou no primeiro tópico, melhor dizendo, a concepção de Cristo. No primeiro ponto, o anúncio do nascimento de Cristo. Olha aí, Jesus, né, o nascimento de Cristo sacralizando a vida, ainda intrauterina ou no ventre materno, ok? Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita de um anjo, ou do anjo Gabriel, em Nazaré. Lucas 1, 26 e o 27. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1 e 31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Lucas 1 e 34. A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem no Evangelho. A menção à cidade de Nazaré, de um homem. No Evangelho, há a menção à cidade de Nazaré. É profético, Lucas 1 e 26. Pois o Cristo seria chamado de Nazareno, Mateus 2 e 23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Lucas 1 e 27. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico de Isaías 7 e 14 e Salmo 89, verso 3 e 4. Então nós vemos aqui, desculpa, que um anjo apresenta a Maria e afirma a ela que ela seria a mãe do Salvador do mundo. E Maria fica impactada, ela fica assustada, né? Ela não duvida, mas ela fica impactada porque ela pergunta ao anjo: como será isso, sendo que ainda eu não tive, né? Não conheci homem, não tenho relação com homem, sou uma virgem, em outras palavras, né? Mas o anjo explica para ela que a sombra do Altíssimo cobriria ela e do Espírito Santo seria gerado, né, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, no seu ventre. E ela guarda em seu coração, ela não retruca, mas ela acredita e fica firme. E o anjo diz para ela: para que você, né, fique há uma prova a respeito disso, a sua prima Isabel, há 6 meses, já está gestante, aquela, né, avançada em idade e estéril. Olha que maravilha! Para concretizar essa fala do anjo a Maria. Porém, Maria, ela não tinha conhecido o homem ainda, ela estava desposada com José. O desposamento aqui
fala em relação, é como se fosse um noivado, mas um noivado bem mais compromissado do que acontece hoje, porque se rompesse esse noivado, haveria carta de divórcio. Eles não tinham relação ainda durante esse noivado, mas era uma preparação para o casamento, para a segunda fase, né, que era o casamento. Aí sim haveria a relação sexual entre o casal após o casamento. Mas enquanto estava desposada, era como um noivado, não havia relacionamento. Então Maria afirma que ela não conhecia homem ainda e como ia acontecer isso. E o anjo explica para ela e ela crê. E ela vai à casa da sua prima, nas montanhas, uma da cidade de Judá, e chega lá, quando cumprimenta a sua prima Isabel, ela é cheia do Espírito Santo, e a criança do seu ventre também é cheia, que é João Batista. Tá? Desde o ventre, olha a sacralidade da vida. Tá? Jesus ainda era um ovo, estava informe ainda, porém João Batista já tinha 6 meses, né, de gestação no ventre de Isabel. E quando ele escuta o cumprimento da Maria, da mãe do Salvador, ele é cheio do Espírito Santo no ventre. Tá? Olha a importância da vida, da sacralidade ou da sacralização da vida, né? E não da cultura da morte, ok? Isabel é cheia do Espírito Santo e ela cumprimenta Maria e disse: da onde vens? Que vem ao meu encontro a mãe do meu Salvador? Ainda, né, intrauterino, tá? Em desenvolvimento, ainda um ovo, ela considera Jesus como o seu Salvador. Olha aí a importância da vida, ok? É por isso que nós estamos fazendo apologia contra a cultura da morte. Quem pode dar vida é Deus e quem pode tirar é Deus e não o ser humano. E quando alguém faz isso, está contra a palavra de Deus, e isso é pecado, abominação aos olhos de Deus. Por isso nós não defendemos a cultura da morte. Infelizmente, como eu disse, há pastores que têm, né, aderido a essa pauta progressista, ok? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, a miraculosa concepção. Miraculosa concepção, ok? O milagre da gestação de Maria, uma virgem. Lucas, ele faz questão de frisar: Virgem Maria, a Virgem, né, conceberá, tá? Então, a pauta lucana, ele faz menção, né, que Maria era virgem, tá? E nós vemos que não houve participação masculina na concepção de Jesus, mas houve, né, a participação, o poder do Espírito Santo, né? A sombra do Altíssimo cobre Maria e o Espírito Santo faz a obra miraculosa, que é o início da vida do Salvador do mundo em um ventre materno, tá? O ventre da Virgem Maria. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Olha aí, algo que nunca tinha havido acontecido e que agora aconteceria e que ela deveria acreditar. E Maria não duvidou. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1:35, parte A. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus, Lucas 1:35, parte B. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice, Lucas 1:36a. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Lucas 1:36, parte B. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Olha, irmão, a impossibilidade não está na agenda de Deus. Desculpa, não está na caderneta de Deus. Onde já se viu uma virgem que não conheceu o homem agora ficar grávida, né? Isso é milagre, porque nada é impossível para a Deus.
E por isso nós temos que acreditar, né, em nossa vida, que Deus tudo pode fazer por nós. E por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então aqui, Lucas, né, a palavra, a lição está dizendo que houve muitas mulheres estéreis, né, como Rebeca, como a mulher de Abraão, né, e outras na Bíblia. Isso já era para preparar, né, o caminho, né, para a credibilidade que Deus pode fazer milagre. Nós vemos aí que a mulher de Abraão, Sara, já avançada em idade. Abraão quase 100 anos e Sara já aproximadamente 90 anos. Havia cessado o costume das mulheres. E Deus faz o milagre, né, da sacralização da vida, né? A vida é sagrada no ventre. E promete a Abraão e cumpre, e Sara tem um filho. Isso vem preparando o mundo para o nascimento de Jesus, de uma virgem, tá? Se Deus tem poder para de uma mulher já idosa nascer filho, imagina, né, de uma mulher virgem. Se Deus, era impossível isso para Deus, porque o nosso Deus tudo pode e nós temos que confiar nele. Ele faz milagre e milagre não se explica, simplesmente acredita e louva a Deus e testifica o seu nome para a glória dele, ok? Avançando para o terceiro ponto, a bênção do nascimento. Olha aí, a bênção do nascimento. Então o nascimento é uma bênção, a cultura da morte é uma maldição. Já pensou? Um filho gerado no ventre e de repente o meu corpo, as minhas regras, e aí eu vou e acho no direito de abortar essa criança, tirar o direito dela nascer. Meus queridos, isso é absurdo. Olha, então aqui o terceiro ponto do primeiro tópico, a bênção do nascimento. Então nós temos que alegrar o nascimento de nossos filhos e não ficar triste. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes 11:5, tá? É um milagre, ainda informe, né? Eu fui gerado no ventre da minha mãe. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação, Gênesis 1:28. Por isso, né, Deus, quando criou o homem, disse: crescer e multiplicar, tá? Então a dádiva da procriação. Por isso o nascimento dos filhos é uma recompensa divina. Salmo 127 e verso 3. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Gênesis 30, verso 1 ao 2. Assim, a relevância da gestação é a sacralidade da vida no ventre da mãe. São endossados quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra da idade avançada. Olha o milagre, Lucas 1, 34, 36. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto, Lucas 1, 15 e 17. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, Lucas 1, 32 e 33, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Maravilha de Deus, né? Esse milagre. Uma já avançada em idade, que não podia mais ter filhos, e a outra virgem, e ambas tiveram filhos abençoados. O primeiro, o João Batista, era para preparar o caminho do Senhor, de um povo disposto a servir, né? E nós vimos João Batista ali no deserto, né, pregando a palavra, ok? Foi lhe tirado o direito de pregar no templo, ele foi para o deserto, porque quem tem chamada, aonde ele está, o povo vai. João Batista, né, o templo esvaziou em Jerusalém, mas o deserto encheu de pessoas, porque João Batista começou a pregar. Raça de Bíblias, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E a pregação não era moleza não, era radical, e as pessoas vinham e se batizavam. Era um povo sendo preparado, um povo disposto para a chegada do Messias, aquele que salvaria a humanidade. Então João Batista foi um precursor de Maria.
E aí uma tradição romana, dos romanistas, né, da Igreja Católica, que faz uma festa aí, né, festa junina, que se refere a João Batista, 6 meses após o Natal, tá? Porque João Batista, ele nasceu 6 meses antes do nascimento de Jesus. Então há essa tradição do catolicismo, né? 6 meses antes, fazer, né, essa festa junina, que foi agora, né, em junho, 24 de junho, né, antes do nascimento de Jesus, né? Embora o nascimento de Jesus não tenha uma data exata, mas como ela, né, foi supostamente colocada nessa data, então nós comemoramos. Então eles calculam, né, 6 meses antes e realiza a festa junina. Só uma curiosidade para vocês verem a tradição da Igreja Católica. Avançando agora para o nosso segundo tópico da nossa lição, a cultura da morte, ok? Então nós vemos a sacralização da vida, ok? Nós vemos a sacralização da vida e agora, em contrapartida, né, a cultura da morte. Infelizmente temos que entrar nessa pauta, tá? Vinha tudo bem, alegria pela vida, pelo nascimento de Cristo, mas agora nós vamos ver a cultura da morte, né? A morte determinada, né, sendo legalizada ainda em novembro, por pessoas nascidas, mas agora querendo pedir quem quer nascer. Isso é uma aberração, isso é alarmante. Primeiro ponto, o projeto ideológico, tá? É um projeto ideológico, de ideologia, né? E aqui entra a ideologia de gênero, que é um braço da cultura marxista, ok? São ramificações, tá? Feminismo, ideologia de gênero, ok? Esse patrulhamento contra, né, a ética judaica cristã, que preza, né, que sacraliza a vida, e eles vêm fazendo tudo contra, levantando tudo que é de Deus, ok? A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto, da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade, mediante as estratégias culturais, intelectuais e políticas. Impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior, Lucas 1:31. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reproduzido e modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Então há uma propaganda maciça na mídia a respeito da cultura da morte, tá? Que a mulher tem direito, tem poder sobre o seu corpo para deixar viver ou não a criança e cometer o aborto, né? Ser descriminalizado o aborto, porque o aborto ele é criminalizado no Brasil, tá? Com exceção da criança que tem problema cefálico, anicefálico, tá? Anicefálico, ok? Que a criança que nasce sem cérebro, se não estiver equivocada, esse é o nome, ok? Anicéfalo, tá? Então a criança que nasce, então, é constatado através de ultrassons, e aí então é permitido que essa criança seja abortada. São exceções que o STF, né, o Superior Tribunal do nosso país, federal, ele permitiu, ele então deu essas exceções, tá? E a outra, no caso, se não estou equivocado, de estupro, ok? Ou também na questão, né, aí está junto, na questão de vida ou morte da criança, então se prisma pela vida da mãe e aí pode-se fazer o aborto nessa questão. Então são duas exceções, tá? Mas o aborto ainda não é legalizado, mas essa cultura
né, quer forçar o nosso parlamento, que é constituído de senadores e deputados, e também o STF, os juízes, né, eles querem, né, forçar essa cultura da morte para que legalize o aborto. Mas graças a Deus ainda não é legalizado o aborto, com exceções, né, dessa questão. E a Assembleia de Deus, ela fez, né, uma apologia lá no Superior Tribunal Federal, né, com nossos pastores, que têm um conhecimento profundo nessa área, e lá fez apologia à vida, né, contra a legalização do aborto. Tá? Então a Assembleia de Deus tem sido presente, né, em defesa da vida, que é o nosso papel, é o papel da igreja, em defender a vida e nunca, né, ser a favor. Embora, como eu disse, existe pastor progressista, que é a favor da cultura da morte. Certamente estão aí achando uma aberração essa lição atualíssima, fazer essa apologia. Mas, meus queridos, vocês estão enganados. Isso é aberração, isso é alarmante, porque Deus, ok? Ele tem a vida, ele deu a vida, ele tem como sagrada, desde o nascimento até o último suspiro. Só ele pode tocar na vida, e o ser humano não tem direito de determinar quem deve viver e quem não deve. É a questão da eugenia, né? E isso foi, apesar de a partir dessa cultura no Brasil, embora teve em outras nações, começou-se, né, essa eugenia, né? Que eugenia? Onde é a lei do mais forte. Se vai nascer aleijado, se tem algum problema, elimina, tá? E nasce só o mais forte. Não somos animais, é na selva que acontece isso, né? O mais forte sobrevive, mas ali é animal. Agora nós somos seres racionais. Ainda assim mesmo hoje nós temos, né, assistência, né, e a defesa aos animais, ok? E a vida, a pessoa quer pôr como coisa banal e decidir se ela deve viver ou não. A eugenia de uma raça mais pura e mais forte. E tem entrado em nosso país através dessa cultura da morte. Avançando para o segundo ponto, o direito sobre o corpo. Tá? A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa da liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e a outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Efésios 5, 28 e 29. Que embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. 1 Coríntios 6 e 13. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Gálatas 2 e 20. Então, diante dessa "meu corpo, minhas regras", então eles fazem essa apologia, certo? A prostituição, tá? A liberdade sexual, ok? E outras coisas mais, ao aborto, ao suicídio, tá? É eu que determino, né, se eu devo viver ou não. Até sobre o corpo, cometer suicídio. Alguém está lá, né, no aparelho, vivendo pelo aparelho, e eles dizem que é sofrimento e tem que desligar o aparelho. A eutanásia, né? Faz a eutanásia. Também o suicídio assistido. Pega aí uma tretina, eu não me lembro o nome do remédio agora, não vou lembrar, né? É um remédio que coloca aí, injeta na veia, e a pessoa morre, tá, rapidamente. E aí a pessoa chama os seus amigos, decide sobre a sua vida, quer ali fazer o suicídio assistido, chama os amigos, segura na mão, manda aplicar e vai morrendo, tá? Ele tem o direito de tirar a sua própria vida. É o suicídio assistido. A eutanásia, se eu tenho um parente, né, que já está sofrendo muito no hospital, desliga os aparelhos, tá? Mas nós não somos a favor disso.
nós somos a favor da vida. Quem pode dar e tirar é somente Deus. E diante dessa regra, meu corpo, minhas regras, aí vem a prostituição, tá? Vem o aborto e outras coisas mais contra, né, a palavra de Deus, tá? Sendo que o nosso corpo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem dele, tá? Nós temos que tratar, nós temos que lutar. Se a pessoa tem um câncer, ela tem que lutar até a última, né, até a última respiração, lutando contra essa doença para viver. Porque nós somos chamados para a vida. É o pecado, por causa do pecado do homem, é que entrou a morte. Mas nós somos seres que é para viver eternamente. E agora, uma vez o pecado entrando, que nós perdemos a eternidade, agora Jesus vem, o segundo Adão, para nos dar a vida eterna. E nós temos que crer e lutar pela vida. E não ser a favor da cultura da morte, tá? Porque o seu corpo e o meu corpo, o apóstolo Paulo diz que é o templo e morada do Espírito. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? E vocês querem entregar o corpo de vocês à prostituição? A essas aberrações? Ao suicídio? Não, somos a favor da vida, a sacralização da vida, porque nós somos feitura de Deus, imagem, e Deus, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, tá? Ainda que você morra, mas para Deus você está vivo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Então nós somos a favor da vida, da sacralização da vida, ok? Terceiro subponto do segundo tópico, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim, gestatione, e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Êxodo 20, 13. Os intérpretes do Decálogo, dos 10 mandamentos, concordam que a proibição do aborto está incluído nesse mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Então, no Decálogo, no Antigo Testamento, precisamente em Êxodo 20, 13, fala que os intérpretes do Decálogo diz que está aí, né, que é assassinato você matar uma criança no ventre, ainda no ventre, ok? Então Deus valoriza a vida desde a sua concepção, desde que os gametas, né, se encontram e ali no óvulo, que é o espermatozoide, encontra-se com o óvulo e começa a gerar a criança ali, em forma ainda está a vida. E diz que Deus, né, disse a Jeremias, antes que você fosse gerado, eu te chamei, te escolhi para ser profeta das nações. O tanto que Deus valoriza a vida, né? A vida é sagrada. Então não é direito do ser humano, né, provocar e promover o aborto. Isso é pecado, ok? Isso é pecado. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, a sacralidade da vida. Agora vamos entrar numa área maravilhosa. Passando por essa turbulência, né? Primeiro nós vimos, né, que a vida é sagrada, o nascimento de Cristo, benção. Entrando num momento turbulento, que é no segundo tópico, que é a cultura da morte, né? Algo terrível, né? Algo sacrástico, né? Agora nós entramos agora na sacralidade da vida, ok? A benção de viver, né? A maravilha de estar vivo. E nós que somos seres vivos não queremos morrer, mas muitos seres vivos querem matar os que vão nascer ainda, que está no útero, né? E aí eles querem tirar a vida, não quer dar oportunidade, né, desse ser vir à vida e gozar das benesses que nós gozamos.
Aonde está o amor à vida? Né? Aonde está a defesa à vida? Então isso é uma aberração. Não podemos concordar com essa cultura da morte. Terceiro tópico, a sacralidade da vida. Primeiro ponto, a vida é inviolável. Além de ser sagrada a vida, ela é inviolável, tá? Ninguém pode matar alguém. Quem pode matar e tem o direito, tá? É só Deus, ok? Ele dá e ele tira, porque ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Aqueles que morrem em Cristo, certo? Eles não morrem, mas eles partem dessa vida para a vida eterna. E no último dia, eu e você, aqueles que aceitarem a Cristo, serão ressuscitados primeiros. Não precederemos aos que vivem. E juntamente com aqueles que estão vivos, seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. E viveremos eternamente, porque Cristo é a vida eterna. Ele é a palavra de Deus. Só Ele tem a vida eterna. Ok? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe alternativa de outros caminhos. O caminho para a vida é Cristo. A verdade absoluta é Cristo, a palavra de Deus. Tá? Então Ele é a vida e Ele é o caminho. Tá? Nós não temos outra alternativa. Se você quer viver e preza pela vida, aceite a Cristo como Salvador. Então nós temos aqui, a vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego da vida. Gênesis 2 e 7, Jó 12 e 10. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo 36 e 9, Salmo 90 e 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Jó 10 e 10. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2 e 6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações da manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 2 Coríntios 4 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. E é por isso que nós sugerimos e incentivamos os nossos irmãos, os domésticos da fé, os membros da igreja, a ler a palavra de Deus. Porque você lendo e conhecendo a palavra de Deus, você nunca vai concordar com essa cultura marxista, né? A cultura da morte. Você não vai aceitar, porque você sabe que pela palavra de Deus a vida é sagrada. Então ninguém tem direito de tirar a vida do outro, ok? Somente Deus. Então é por isso que Jesus disse que nós devemos conhecer a Escritura, porque são elas que dele testificam. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser leitor da palavra de Deus. Ler a palavra, para que nós não venhamos a ser envolvidos, engodados e enganados por essa pauta progressista, tá? Que em massa, né, as mídias propagam. Propaga o homossexualismo, propaga o aborto, né? Propaga o incentivo ao suicídio assistido e outras pautas que vêm, né, de contradição à palavra de Deus. Então, eles usam o relativismo. Se o meu corpo é a minha regra, eu que decido se vivo ou não, eu que decido se prostitui ou não, eu que decido se fumo, se fico viciado ou não, eu que decido sobre abortar ou não abortar, mas quem decide pelo cristão é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Não existe outro meio termo. É sim, sim, não, não. E se a palavra diz que a vida é sagrada, a vida é sagrada. Ninguém pode contrariar a palavra de Deus. Vão pagar um preço alto aqueles que contrariam a palavra de Deus, que é a favor da cultura da morte. Tá? Vão sofrer a segunda morte. Porque a primeira ressurreição é para a vida, para o salvo. Mas a segunda ressurreição dos ímpios é para a morte. Eles ressuscitarão para ser lançados no lago de fogo, no lugar do juiz de Deus. Eles, Satanás e seus anjos.
Então, meus queridos, ouça a palavra de Deus, ela é absoluta. Não usa a verdade relativista, mas fica com a palavra, com a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Porque o mundo quer relativizar e quer fazer conforme, né, manda a sua cabeça, o seu nariz. Não, tá? Nós temos um Deus que nos fez, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. O homem não veio do acaso, como diz o evolucionismo, tá? Que o homem veio do acaso, um estouro, um estrondo, e a matéria se faz, e aí vem o homem, né? Progressivamente. Não, está na Bíblia a verdade absoluta, que Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, do pó da terra, e soprou nele o espírito, né, e a alma, e ele se tornou alma vivente. Então o homem tem espírito e alma, ele é tricotômico, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, vem, né, de cima para baixo. Primeiro o espírito e a alma, e depois o corpo, tá? Se faz alma vivente, tá? Então nós somos tricotômicos, e a trindade é três também, três pessoas em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a semelhança, né? Nós somos a sua semelhança, a sua imagem, e por isso nós devemos prismar pela verdade absoluta, a palavra de Deus, não as verdades relativas, tá? Que eu decido pelo meu nariz, não. Quem decide por nós é Deus. E quando nós decidimos, é pautado na palavra de Deus, porque nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Esse é o manual. Quando um engenheiro faz um carro, ele põe o manual no carro, para que não funda o motor. Quando Deus fez nós, criou nós, Ele pôs o manual, que é a Bíblia Sagrada, nos ensinando como nós devemos nos portar para nós ter vida eterna, senão nós vamos fundir o motor e morrer e ter a morte eterna. Ok, meus queridos? Então é importante que você leia a palavra de Deus. Se você não sabe ainda, infelizmente, talvez tenha alguém que ainda não é alfabetizado, mas eu creio que nessa altura quase todos, você escuta, porque é bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que escutam e aqueles que praticam a palavra de Deus. Então não tem escape, não tem desculpa, eu não sei ler, escuta a palavra e ela vai penetrar no seu coração. Segundo subponto do terceiro e último tópico, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1 e 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção, ainda informe. Salmo 139, 13, né? Lá no ventre da mãe, ainda informe, Deus já sabia, né, como estava sendo formado, né, e os dias, né, de Davi, ok? Lindo, tá? Aí um poema, um salmo. O Senhor, Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139 e 14. E ia me formando dia a dia, ok? Dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida. Intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com a Escritura, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade e desejo ou capricho humano. Deuteronômio 32, 39, Romanos 9 e 20. Então, meu corpo, minha regra, está errado. O ser gerado no ventre de uma mulher não é prolongamento do seu corpo. Não é uma unha que cresce e você corta ela, não. Ele é um indivíduo. Embora ele seja amamentado pela mãe, através do cordão umbilical, tá? Ali da placenta, ele é alimentado, mas ele é um indivíduo. Ele já tem, né, as suas digitais próprias. Ele não é um prolongamento do corpo da mulher que ela pode cortar, matar quando ela quiser. Quando ela faz isso, ela está cometendo um assassinato. Tá? Então, não é um prolongamento. Não é como o cabelo que se corta, mas é um indivíduo, é um ser vivo que está gerando. É a graça, né, da gestação, da maternidade. A mulher foi agraciada em dar outra vida.
Não é o prolongamento da vida dela, do corpo dela, mas ela tem a graça dada por Deus para dar outra vida. E essa outra vida tem que ter o direito de nascer e ser zelada, tá? Por ela e por Deus. Ela tem o direito de nascer. Nós não podemos, não temos direito de matar uma criança ainda informe, ok? Quanto mais com formação, com 6 meses, quando se faz aborto, né? 6 meses de gestação. Portanto, não é direito nosso. A vida é sagrada e não é prolongamento do corpo da mulher, digo mais uma vez. Mas é um indivíduo no seu ventre, é uma vida, tá? É um ser que ela não tem direito de tirar a sua vida, porque senão ela está cometendo assassinato, ok? Então fica aqui a dica para você. Se você fez isso, peça perdão para Deus e não cometa mais, porque Deus perdoa todos os pecados. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas todos os pecados têm perdão, desde que a pessoa não cometa mais, não reincide, tá? Então, Jesus disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Tá? Era pena de morte ali, mas diz, vai e não peques mais para que suceda pior, ok? Então, peça perdão, há esperança para você ainda. Terceiro e último subponto do terceiro tópico, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, segundo a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, segundo Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2,6. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatido, segundo Timóteo 3,8. Então é por isso que nós estamos, né? Parabéns para o nosso comentarista, nosso exímio comentarista Douglas Batista, pela lição que vem na hora certa combater essa cultura da morte, tá? Essa pauta progressiva que levanta contra tudo que é Deus, contra os princípios judaico-cristãos que é, né, pautado na palavra de Deus. Para a nossa conclusão, a gestação é a procriação do ser humano. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, Gênesis 9:7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Jó 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó 12:2. Então aí a defesa para a natureza, né, para o desmatamento, para o micro-leão dourado, para os animais, para as plantas, há uma defesa, né, para que não venha, né, acabar com essas vidas, com essas raridades. E, ao contrário, o homem, ao invés de prismar pela vida do ser humano, eles querem, né, aculturar, eles querem defender a cultura da morte, essa pauta progressiva, né? Enquanto se defende o micro-leão, se defende a onça, se defende o capim, estão banalizando a vida. Isso é pecado. Deus não aceita, porque Ele é o autor e criador da vida. Meu querido, foi uma bênção estar com você, né? Eu te agradeço por você que ficou até o final. Certamente você vai adquirir muito subsídio, aprendeu, né, profundamente sobre a palavra de Deus nessa lição abençoada pelo nosso doutor, né, em teologia, Douglas Batista, um exímio pastor. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!